Você com certeza já ouviu falar do termo sionismo, mas às vezes não sabe tudo sobre esse termo e não entendeu completamente. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse termo. Mas antes você já sabe, né? Produção, roda a vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, Professor Pedro Rissiopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube para vocês e hoje falando tudo sobre o sionismo, esse movimento aí que vai gerar uma série de atritos, tá, políticos, religiosos entre duas grandes nações, entre duas grandes civilizações já que estão disputando o território por muito tempo. Mas antes de falar sobre esse assunto, que é um tema polêmico, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho aqui do SOS História para saber quando tem vídeo novo para você. Curte esse vídeo porque você ajuda o SOS História a crescer cada vez mais. Compartilha o nosso vídeo, pega esse vídeo, compartilha no grupo que você tiver, porque assim você ajuda a gente a crescer demais, tá? Se você quiser tirar print desse quadro aqui, ó, eu vou sair aqui do quadro rapidinho, deixa eu ver se vai dar para sair. Eu vou sair aqui do quadro rapidinho, ó. Me coloquei aqui no canto para você, tá? Tirar o print, que é muito importante aí para você copiar com calma essa matéria importantíssima. Beleza, galera? Tirou o print, deu tudo certo? Então, vamos para cima falando sobre o sionismo. O sionismo é um movimento que se desenvolve ali, começa a surgir no século XIX. Basicamente, a gente tem o século XIX sendo uma fase muito grande ali de revolução industrial, de imperialismo e tudo mais, uma série de acontecimentos ocorrendo e inclusive o sionismo. Só que uma questão que você tem que entender, o sionismo ele não é um movimento que tem uma questão étnica, ele é um movimento mais político, é um movimento mais ideológico. Então ele é muito mais movido por uma questão política e ideológica do que propriamente por uma questão étnica, por uma questão racial. Então o sionismo ele é um movimento diferente do semitismo, tá? Semitismo é uma coisa, sionismo é outra. Então se eu falo que a pessoa é antissemita, é diferente dela ser antisionista. Quando a pessoa é antisionista, supostamente ela é contra esse movimento político ideológico e não propriamente contra o povo judeu. Então a gente tem essa diferença. Esse termo, né, esse termo não, mas esse conceito do sionismo, ele foi criado pelo Theodore Herzl, tá? Esse cara aqui, ó, Theodore Herzl. Ele vai criar o termo sionismo. E basicamente o que foi esse sionismo? O que eles defendiam? O sionismo é a defesa da criação de um Estado judeu, beleza? Então basicamente eles chegando no século XIX falando assim, caramba, nós até hoje não temos um território para chamar de nosso. Precisamos de um território para chamar de nosso. E a partir daí começam a se discutir sobre a formação de um território, tá, judeu. E esse território seria na região que você conhece como Palestina. Então eles vão incentivar o retorno desse povo judeu a Israel. Basicamente, a questão está muito relacionada com temas religiosos. Na origem lá de tempos atrás, o povo judeu habitava a região da Palestina, milhares de anos atrás. Em um determinado momento, eles acabaram sendo expulsos da região, ali teve um processo de diáspora, né, que é a diáspora judaica, se espalharam pelo mundo e desde então os judeus eles sofreram muita perseguição. Ao longo da história, eles sofreram muita perseguição. Isso é inquestionável, sofreram muita perseguição mesmo, tá? Foram muito massacrados em todos os lugares, em todos os países, por vários povos, por várias civilizações. E basicamente ficaram espalhados aí, dispersos pelo mundo.
E o século XIX ele vai ser responsável por trazer de volta aquele nacionalismo judeu, né? Por fomentar aquele nacionalismo. Lembra que o nacionalismo ele é um termo, é um conceito do século XIX. Então, esse nacionalismo judeu ele não está nascendo à toa no século XIX. É porque o século XIX está vivendo esse processo de nacionalismo, principalmente na Europa. Então, muitos judeus que viviam na Europa vão beber dessa fonte do nacionalismo e vão defender a ideia de um nacionalismo judeu, que seria basicamente o quê? A formação de um Estado judeu na região da Palestina. Só que tem um problema nisso tudo. O problema é que o povo palestino, o povo árabe, vivia na região da Palestina desde aquele momento lá da diáspora. E se fixaram por lá, se estabeleceram por lá. Então, por conta disso, fica muito complicado tendo em vista que a religião dos palestinos é a religião muçulmana. Tá? É a religião islâmica. Então, obviamente, teria uma questão ali territorial, porque eles estariam incomodados, né? Já que os judeus estariam entrando em territórios que sempre foi deles, assim, tipo, desde das últimas centenas de gerações, por séculos eram dos palestinos, e continuaria ali sendo dos palestinos e eles obviamente não aceitariam essa entrada dos judeus. Esse termo Sião, sionismo, né, se refere a Sião, a elevação, tá? Que é ali um termo criado pelo escritor Nathan Birnbaum, ah, moleque, que isso, ah? Em 1892, tá? Então o termo é criado por ele, o conceito pelo Theodore, beleza? Tranquilo? Então é a formação de Sião, a formação de um povo que voltaria para a região da Palestina. Isso começa a ser fomentado. Eles começam a gerar, com o sionismo, um processo de identificação ali, social. Vai ocorrer o primeiro congresso sionista na região da Suíça em 1897. A gente tem o programa da Basileia, que vai determinar os pontos do sionismo, tá? As ideias principais, os pilares ali do sionismo, e vai ser formada uma organização mundial, uma organização sionista mundial. Tá? E aí isso começa a englobar mais pessoas começam a ser, né, inclusas nesse processo de formação de uma identidade para esse povo judeu. Um povo que não se reconhecia de forma unânime, de forma única, começa a gerar esse processo de identificação. Eles vão criar um hino chamado de Hatikvah, que significa esperança, né? Esperança de que conseguiriam ali formar um território. E aí começa, a partir do século XIX, aos poucos, uma migração para a região da Palestina. E isso já começa a incomodar quem está na Palestina. Os caras já se incomodam, e falam, cara, esse território sempre foi nosso. De repente essa galera chega aqui e fala que é deles. Que isso? Tá maluco? Loucura. Isso começa, obviamente, a incomodar. Por exemplo, se você está na sua casa e você tem alguém que bate na sua porta, não fazendo uma alegoria, né? Alguém bate na sua porta e fala assim, olha, há 100 anos atrás, a minha família morou nessa casa, tá? Meus bisavós, tataravós. E por conta disso, eu quero também morar aqui. Você aceitaria numa condição normal de temperatura e pressão? Até fala, pô, tá maluco. Pô, tamo junto, obrigado. Espero que tua família tenha curtido, mas agora quem mora aqui sou eu. Você não vai morar aqui junto comigo, eu não vou dividir esse espaço, você não aceitaria. Então é óbvio que isso vai incomodar o povo palestino. Em 1909, a gente tem a fundação de Tel Aviv, então as coisas já começam a se ampliar. E esse sionismo ele vai ter algumas cisões, algumas divisões. A gente tem um sionismo muito ideológico, um sionismo marxista, né, que defende ali a ideia da junção dos trabalhadores judeus contra, né, o povo palestino e tudo mais, aquela coisa, é um movimento mesmo conduzido por operários, por trabalhadores. E a gente tem o sionismo político, que é o do Theodore. O que vai ser o grande marco, a grande chave, a grande virada é o apoio da Inglaterra. O apoio britânico, o apoio do Reino Unido, ele é crucial para a formação do Estado judeu. E isso começa, inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, vai ser criado um documento chamado de Declaração de Balfour. Essa declaração ela garantia a formação de um Estado judeu para Israel em algum momento. Isso tudo por conta de tudo que eles tinham já vivido, tá? Todo o processo de exploração. Sendo que a gente ainda não está considerando o Holocausto, ainda vai ver essa parte. Então, durante 1919 e 1947, a gente tem na Palestina o mandato britânico na Palestina. O que seria isso? Basicamente, a Palestina vai ser comandada pelos ingleses.
O território vai ser de domínio inglês. Então os ingleses que estão dominando a região vão favorecer os judeus no território e começam a fomentar a migração de judeus. Para a gente ter números aí em dados da ONU, em 1919, 83 mil judeus na região da Palestina. Em 1947, esse número pula para 600 mil. Então isso faz com que o território palestino dos palestinos se reduza. Tá? E quando o Estado de Israel é formado, lá em 1947 48, a gente vai ter uma quantidade de população de judeus menor do que a quantidade de população árabe, sendo que o território dos judeus é maior do que o território árabe, em números. E vai ser estabelecido, aos poucos, a língua, tá, do hebraico concomitante com a língua árabe como língua oficial. Então as duas línguas vão ser línguas oficiais. Pô, isso incomoda. A galera já não tem mais aquela liberdade que tinha. Ocorre uma ocupação territorial aos poucos, esse fomento, né? A criação ali de regiões que vão ser regiões dos judeus, que estão cada vez mais vindo para a região. Quando passa a Segunda Guerra Mundial e descobre-se lá todo o processo de holocausto e 6 milhões de judeus mortos no holocausto, a parada fica meio que insustentável de não criar um Estado para Israel. Por que insustentável? Porque os caras sofreram muito durante a Segunda Guerra. No Holocausto, a quantidade de judeus que sofre é surreal, é muito grande. Então a comunidade internacional fica muito comovida, muito mexida com toda essa questão. Fala, cara, eu acho que agora, mais do que nunca, é a hora de criar um Estado para Israel. A gente tem ali a criação desse Estado de Israel sendo defendido na ONU, tá? Com votações, inclusive comandada, presidida pelo Oswaldo Aranha, brasileiro. E a gente tem a criação do Estado de Israel em 1948, que já vai ser marcado por guerras e conflitos intensos na região da Palestina. Curtiu esse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, ajuda a sua história a crescer cada vez mais, ajuda muito a gente. Por favor, compartilhe esse vídeo. Tamo junto, minha galera. Um abraço.